Irmãos, a casa do Senhor é casa de oração. E o que aqui nós elevamos à presença do Senhor é ouvido pelo nosso Deus. Vamos à meditação da palavra do Senhor nesta noite. Vamos abrir a palavra de Deus, Salmo 91. Exaltado seja o nosso Deus. Salmo 91. Quem já sabe decor este salmo, feche os olhos e recite de todo o coração, porque as palavras que o Senhor nos tem dito, elas são espírito e vida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem praga que ande na escuridão, nem praga que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, as promessas deste salmo é para qualquer um, porque ele começa dizendo aquele que é qualquer um. Deus não faz acepção de pessoas, como diz em Tiago 2. Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade, como diz em 1 Timóteo 2,4. 2 Pedro 3 diz assim: não querendo que alguns se percam, antes que todos venham a arrepender-se. Irmãos, a salvação é universal, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele, novamente aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas as promessas deste salmo são para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita não é aquele que faz uma visita esporádica, é aquele que reside permanentemente no esconderijo do Senhor. Esconderijo do Altíssimo. Irmãos, como já dissemos domingo, nosso Deus não é dado a manifestações visíveis de exibicionismo. O nosso Deus é muito reservado. Provérbios 2 diz que Ele reserva a verdadeira sabedoria. E lá diz que a verdadeira sabedoria de Deus tem que ser buscada como prata escondida e como tesouros ocultos. Jesus disse que o reino de Deus é semelhante à parábola do tesouro escondido. 2 Coríntios 4 diz que nós temos este tesouro em vasos de barro. Quer dizer, o nosso Deus oculta as coisas. Diga glória a Jesus.
não é dado a coisas assim evidentes. Jesus diz que a verdadeira comunhão com Deus, ali em Mateus 6, é quando a pessoa entra no quarto e fecha a porta e ora ao Pai que está em secreto. Irmãos, nós estamos na época da impessoalidade. As pessoas se sentem muito bem na coletividade, mas não têm um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. Irmãos, cada um de nós tem que ter uma aliança com Deus. Tem que habitar no esconderijo do Altíssimo. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Isso significa, após uma revelação pessoal de Deus a você e uma correspondência tua a esta revelação. Irmãos, como ali Jacó teve o sonho daquela escada, os anjos subindo e descendo, e Deus se revelando a ele, Deus se apresentando como o Deus da aliança de Abraão e de Isaac, e daí Jacó disse, verdadeiramente Deus está neste lugar e eu não sabia. Foi ali uma revelação de Deus, e Jacó já se comprometeu com Deus em um voto. O Senhor revelou aqui no início do culto que há pessoas que até vêm no culto, mas espera que Deus faça alguma coisa, sendo que a pessoa mesmo não toma iniciativa alguma. Acha assim que uma hora vai cair um raio na tua cabeça e as coisas vão mudar. Irmãos, o que este texto ensina, e como toda a Bíblia ensina, é que tem que ter uma cooperação entre o homem e Deus. Irmãos, Deus faz quase tudo, mas a pequeníssima parcela de nossa incumbência, só nós que podemos fazer. Como disse Jesus, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Diga glória a Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Colossenses 3 diz assim, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, também vós vos manifestareis com Ele. Romanos capítulo 8 diz assim, porque a criação foi sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Mas também a mesma criação está gemendo, com dor de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus, crendo que assim é liberta da sujeição da corrupção. A manifestação dos filhos de Deus. Irmãos, por enquanto, o Senhor nosso Deus faz as coisas reservadamente. Diga glória a Jesus. Faz as coisas no nosso interior. A pessoa de fora pode até ver a vida do crente. Tem alguns que parece que depois que se converteu, parece até que piorou a aparência externa. Mas Deus não leva em conta a aparência do homem. Disse o apóstolo Paulo. Diga glória a Jesus. Na carta ao Timóteo, se não me engano. Deus disse a Samuel em 1 Samuel 16, o homem vê o que está diante dos olhos, o Senhor vê o coração. Jesus disse em Lucas 17:22 que o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está entre nós. Diga glória a Jesus. Irmãos, então as coisas escondidas de Deus, as coisas ocultas do Senhor, nós temos que aprender no esconderijo do Altíssimo. Cada um de nós tem que aprender um canal de comunicação pessoal com o Senhor e tem que desenvolver isto. Irmãos, o final do Salmo, daí já é Deus falando. E Deus dizendo assim, pelo que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Tem um versículo muito profundo em Romanos 8 que diz assim, todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam. Amam. Não é daqueles que obedecem, e nem daqueles que temem, é daqueles que amam. É o primeiro mandamento de todos eles, amar a Deus sobre todas as coisas. Irmãos, estar no esconderijo do Altíssimo significa nutrir um relacionamento personalíssimo com Deus e amá-lo de todo o coração, de toda a alma. Diga glória a Jesus. Amá-lo com todas as forças. Irmãos, para mim o viver é Cristo. Irmãos, amar o Senhor de todo o coração.
Diga glória a Jesus. Não é fazer as coisas com medo de ir para o inferno. Ou não é fazer as coisas porque está convencido racionalmente de que a Bíblia é verdade, mas fazer por amor. 1 Coríntios 16, 14 diz assim: todas as vossas coisas sejam feitas com amor. 1 Coríntios 13 diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. Irmãos, habitar no esconderijo do Altíssimo significa amar a Deus, diga glória a Jesus, e ser conhecido dEle. Diga glória a Jesus. Significa andar com o Senhor. Irmãos, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi escreveu o Salmo 18:1, que diz assim: eu te amarei de coração, Senhor, fortaleza minha. Irmãos, amar a Deus é mais do que obedecer, porque eu posso conseguir a obediência de alguém impondo, mas eu jamais vou conseguir o amor de alguém impondo. O amor é absolutamente livre. Eu posso ter escravos, mas eu não posso ter quem me ame. Diga glória a Jesus. Se não houver verdadeiro amor, quem não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:8. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Irmãos, o esconderijo do Altíssimo quer dizer, é voar com asas como águias, como diz em Isaías 40. É não estar no limite rasteiro da terra, mas é superar todas estas coisas. Jesus disse em João 1:51, na verdade, desde agora vereis os céus abertos e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Irmãos, ver as coisas celestiais, pensar nas coisas de cima, como diz em Colossenses 3, significa viver em outra esfera que não neste mundo, não pelas coisas daqui. Irmãos, o Senhor tem me falado muito ultimamente sobre a nossa consciência. 1 Timóteo 1 diz assim: olha, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. E no final do capítulo diz que quem rejeita a fé e a boa consciência naufraga na fé. Irmãos, o que é uma boa consciência? Irmãos, vira e mexe, nós nos flagramos durante o dia fazendo orações que são pagãs, do tipo assim: você está andando na rua e de repente você sente alguma coisa e você ora assim: Senhor, perdoa todos os meus pecados. Em primeiro lugar, essa oração não leva ninguém a coisa alguma. Perdoar qual pecado? A Bíblia diz que ele tem que ser confessado. Em segundo lugar, tem que ter arrependimento. Arrependimento de qual pecado? Isso é uma oração genérica, não é ouvida. Em terceiro lugar, por que esse sentimento, de repente, de pedir perdão? Os irmãos sabiam que isso provém do paganismo católico? Irmãos, ter uma boa consciência com Deus significa saber que eu sou dele e que ele é meu. E que se tem realmente alguma coisa errada, o Espírito Santo vai me convencer especificamente daquilo. Aquilo já vai ser consertado e eu já vou estar em comunhão com Deus. E quando eu falar no meio do dia, com Deus não vai ser perdoa os meus pecados, vai ser Senhor, como eu te amo, como tu és maravilhoso. E vai ser para ouvir o que o Senhor tem a dizer. Me diga se não é verdade que muitas vezes durante o dia você se flagra nisso. Ai, Senhor, me perdoa os meus pecados. Irmãos, mas nós precisamos crescer para ter uma boa consciência com Deus. Paulo disse em 1 Coríntios 4, em nada me considero culpado, nem por isso me tenho por justificado, porque quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgai antes de tempo, até que o Senhor venha e traga à luz todas as coisas e manifeste os desígnios dos corações, e assim cada um receberá de Deus o louvor. Diga glória a Jesus. Quer dizer, perder esse sentimento de culpa e andar com Deus, como Noé fazia, como Enoque andou com Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, habitar no esconderijo do Altíssimo. Irmãos, é muito melhor nós nos flagrarmos durante o dia dizendo assim: Senhor, Senhor, como eu te amo.
Senhor, como é bom, Senhor, como eu gostaria de estar contigo agora. Diga glória a Jesus. Seria muito mais elevado de nossa parte. E é a isso que o Espírito Santo quer nos elevar, porque é o Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É um outro nível de vida que o Senhor quer nos fazer crescer. 2 Pedro 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O versículo diz a sombra, quer dizer, eu fico na sombra de Deus. Isso significa que eu tenho que ficar tão perto, que eu tenho que ficar na sombra. Salmo 63 diz assim, a minha alma te segue de perto. Em outro salmo, Davi diz assim, Senhor, eu tenho andado em redor do teu santuário. Irmãos, a sombra do Altíssimo quer dizer bem perto de Deus. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Para mim, bom é aproximar-me de Deus, pois a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Salmo 73, 28. Irmãos, estamos junto ao Senhor. Diga glória a Jesus. A sombra, outra coisa, a sombra quer dizer, eu obscuro, Deus em evidência. Eu estou na sombra. É o Senhor que resplandece. Irmãos, uma das essências do pecado é a soberba da vida, diz ali em 1 João 2,16. Soberba da vida, querer aparecer e querer chamar a glória, chamar a atenção para si. 2 Coríntios 10,18 diz, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Gálatas 2,20, não mais eu, mas Cristo vive em mim. João 3,30, é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Irmãos, estar na sombra do Senhor, em tudo dar glória a Deus. Sabe quando você passou por uma enfermidade e fez tratamento e não resolveu, fez uma campanha de oração e você sarou? E daí quando alguém do teu serviço te pergunta, nossa, você sarou, já está bom? Daí você, Daí a pessoa pergunta, mas você foi no médico, alguma coisa? O doutor fulano. E não conta que foi Jesus que te curou. Os irmãos já se pegaram também algumas vezes com o constrangimento de falar de Jesus. Já aconteceu comigo. E como ninguém aqui é melhor ou pior do que eu, com você também. Diga glória a Jesus. Constrangimento horrível. Jesus morreu na cruz do Calvário por nós e a gente com uma vergonha horrorosa de dizer assim, Jesus me curou. Isso é facílimo dizer no meio dos crentes. Lá no mundo, Jesus me curou. Diga glória a Deus. Irmãos, isso é estar à sombra do Onipotente. E o Salmo é maravilhoso e perfeito, porque a sombra do Onipotente, Ele tem todo o poder. O Senhor faz todas as coisas. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor quer que a nossa comunhão com o Senhor venha a ser desenvolvida de forma tal que nós estejamos descansando à sombra do Onipotente. Irmãos, um dos mais elevados estágios de desenvolvimento espiritual é descansar em Deus. Diga glória a Jesus. É como Jesus dormindo na tempestade. E é aonde o Senhor quer que nós cheguemos. Irmãos, uma comunhão profunda e pessoal com Deus. Diga glória a Jesus. É para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Disse Jesus em João, ou capítulo 14, ou capítulo 16. Irmãos, este nosso amor tem que ser amor declarado. Você não pode ter amor platônico por Deus. E nem ter um relacionamento escondido com Deus. Diga glória a Jesus. Quem tem relacionamento escondido é amante. Quem tem um relacionamento lícito, casa e faz convite, chama todo mundo para ver. Diga glória a Jesus.
O teu amor por Deus tem que ser expresso, manifesto. Diga glória a Jesus. Igreja não é motel espiritual para vir às furtadelas. Gente que vem à igreja escondido, igreja não é motel para ir escondido. Faz misericórdia. O amor por Deus, irmãos, tem que ser público, notório. Diga glória a Jesus. O amor da nossa alma ao Senhor. Dizer para todo o mundo, irmãos, é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, disse Jesus. Dizer para o mundo inteiro, irmãos, não é romântico, né? Quando o jovenzinho está apaixonado pela jovenzinha, eu vou sair pelo mundo gritando que eu te amo. Faz misericórdia. Que lindo, né? Diga glória a Jesus. E por Jesus, você sai gritando também? Sai gritando para o mundo. Eu amo Jesus. Diga glória a Deus. Eu amo Jesus. Você ama, então tem que dizer para o irmão do lado. Se você ama Jesus, tem que dizer para ele. Eu amo Jesus. Nós o amamos Ele porque Ele nos amou primeiro. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Irmãos, muita tribulação e muita angústia na nossa vida é resultado da nossa distância de Deus, mesmo sendo crentes, mesmo estando na igreja. Irmãos, porque a alma que está com o Senhor crê absolutamente no que diz em Romanos 8,31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, se nós temos certeza do nosso amor por Deus e do amor de Deus por nós, nós não tememos nada, nós entregamos tudo ao Senhor. Irmãos, o maior tempo que nós temos que gastar em oração é para desenvolver o nosso amor ao Senhor e não de ficar pedindo. Diga glória a Jesus. Já recitei o versículo de 1 Coríntios 16 que diz que todas as coisas têm que ser feitas com amor. Irmãos, as nossas orações têm que ser uma manifestação de amor a Deus. Irmãos, e o crente tem que ter oração individual, oração secreta com o Senhor. Diga glória a Jesus. E o que se passa entre a nossa alma e Deus é entre nós e Ele. Irmãos, existe muita coisa do nosso relacionamento com Deus que é absolutamente pessoal, que não se conta para ninguém, que é entre nós e o Senhor. Irmãos, foi o relacionamento entre Paulo e o Senhor, que ali em 2 Coríntios 12 ele disse que o Senhor tinha dito para ele coisas que não era lícito falar, e para ninguém. Diga glória a Jesus. Não era lícito dizer. Glória a Jesus. Irmãos, então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele eu confiarei, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro. Todo laço, toda emboscada que armam contra a tua vida, no serviço ou em casa, toda artimanha do diabo, acidente de carro, alguma coisa, o Senhor te livra de todas as coisas. Se não livra, temos que questionar, irmãos, o nosso amor ao Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem gente que não se esquece de orar antes de sair de casa, mas ele faz isso não por amor a Deus, ele faz isso por medo de acidente, por medo de assalto. Mas daí está errado a motivação. Isso tem que ser feito por amor ao Senhor. Ele te livrará do laço do passarinho e da peste perniciosa. Irmãos, outra coisa que o diabo gosta de fazer é desmentir a palavra de Deus. Irmãos, o servo de Deus tem que orar dizendo, está escrito. Foi o que Jesus fez na tentação do deserto. Está escrito. Irmãos, então peste não pega crente. Diga glória a Jesus. Está escrito.
Irmãos, este salmo aqui não é só para Israel. Isso aqui é só para quem ama Jesus. Por exemplo, no Rio de Janeiro, que está com um problema de dengue, crente não pega dengue. Está escrito, ele te livrará da peste perniciosa. Se por acaso algum crente começou a ficar meio ruim, sai. Está escrito. É o diabo que está querendo fazer a palavra de Deus mentirosa. Não vai, sai, está escrito. Irmãos, a pessoa tem que orar, Senhor, está escrito, está escrito, está escrito. Isso já sai, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno. Tem gente que não dorme de noite. Pesadelo, sensação ruim, sente estar acompanhado, fica ouvindo ruído dentro de casa, fica ouvindo vozes. Tem gente que deita e dorme, fica imóvel, não consegue se mexer e sente alguém estrangulando. Tem gente aqui assim, estou falando por revelação. Tem gente aqui assim que sente isso. Isso é obra das trevas. Aí você vai me dizer assim, pastor, expulse então. Meu amado, o que você precisa não é alguém que expulse os demônios da tua vida. Você precisa amar Jesus. Diga glória a Deus. Porque se você amar Jesus, você está debaixo das asas de Deus. Nenhum mal te sucederá. Diga glória a Jesus. Espanto noturno, seta que voe de dia. Setas, como diz ali em Efésios 6, dardo inflamado maligno. Peste que ande na escuridão. Mortandade que assole meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu dia, mas tu não serás atingido. Irmãos, nós ouvimos os testemunhos dos crentes que moram nos Estados Unidos. Aquela tal torre que caiu, aquela época dos atentados. Os crentes brasileiros que nós conhecíamos. Tinha uma mulher que trabalhava naquele pé já há mais de 10 anos. Nunca tinha faltado no serviço. Bem naquele dia, no dia anterior, o patrão dispensou ela do serviço. Disse, amanhã você precisa vir. Ela não foi no serviço, o pé caiu. Diga glória a Jesus. Deus faz isso para quem Ele ama. Diga glória a Deus. Mas o Senhor faz coisas tremendas, faz coisas maravilhosas. Diga glória a Jesus. Tu, Senhor, és o meu refúgio, Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Aos seus anjos dar ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Diga glória a Jesus. Irmãos, casa de crente não tem praga. Está escrito aqui. Na tua casa começa a aparecer muita barata, expulsa essa praga em nome de Jesus. E leva a Bíblia junto. Senhor, praga alguma chegará à tua tenda. Sai praga em nome de Jesus. Diga glória a Jesus. É aranha, barata, é rato, é formiga, é cupim, é sei lá o que. Expulsa em nome de Jesus, porque está escrito. Diga glória a Deus. Verdadeira é a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais subiu ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para os que o amam. Vamos ficar de pé. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Quando há amor a Deus, as coisas ocorrem naturalmente. A pessoa deixa do pecado, não com medo de ir para o inferno, mas com tristeza no coração de desapontar ao Senhor, de afastar-se do Senhor. Como disse José à mulher de Potifar, pecaria eu contra o Senhor? Senhor amado, nós queremos estar no esconderijo do Altíssimo. Acrescenta-nos em fé, queremos nos aproximar do Senhor. Queremos crescer na Tua graça maravilhosa. Opera, Senhor, em cada um, em cada vida, desfazendo toda a obra das trevas, Senhor, e enchendo-nos do Espírito Santo. Enche-nos, Senhor. Batiza no Espírito Santo. Senhor, é absolutamente indispensável ser batizado no Espírito Santo. Então nós clamamos, meu Deus, opera, Senhor, em nome de Jesus.
Glória a Deus. Aleluias.